Os objetivos dessa aula são conceituar Terra como sistema único, conceituar ciclos biogeoquímicos, identificar os tipos de ciclo quanto aos reservatórios, identificar os fatores naturais que definem taxa de ciclagem da matéria nos ecossistemas, identificar os fatores naturais que determinam a amplitude dos ciclos e explicar de que forma a ação humana interfere na taxa de ciclagem, amplitude dos ciclos e quantidade de matéria deslocada de um reservatório para outro no planeta. Os elementos químicos são importantes para os seres vivos, e a capacidade humana de impactar nos seus ciclos pode desequilibrar a vida em todo o planeta. Nessa aula, vamos estudar o ciclo da água, do carbono, do nitrogênio, do fósforo e do enxofre. Podemos definir que ciclos biogeoquímicos são caminhos mais ou menos circulares percorridos pelos elementos, saindo do seu reservatório, entrando nas cadeias alimentares e retornando ao ambiente. A palavra biogeoquímico refere-se a bio, participação dos seres vivos de todos os níveis tróficos, utilizando esses elementos em seu metabolismo, imobilizando-os por um período de tempo e devolvendo-o ao ambiente. Gel, participação dos elementos na constituição do planeta. E químico, as transformações de substâncias em que os elementos estão contidos ocorrem por reações químicas com a participação de macro e micro-organismos. Os ciclos biogeoquímicos podem ser classificados em três tipos básicos, dependendo da natureza do reservatório abiótico. Os gasosos possuem um depósito abiótico na atmosfera. Graças à grande dinâmica deste meio, possuem eficazes mecanismos de autorregulação, como exemplo o ciclo do nitrogênio e do oxigênio. Nos sedimentares, o depósito abiótico está na crosta terrestre em rochas. Estes ciclos são mais vulneráveis a perturbações externas, pelo fato deste depósito ter um tempo muito elevado de reciclação. Os elementos que possuem estes ciclos não circulam na atmosfera, como exemplo, o ciclo do cálcio e do fósforo. Os mistos possuem ambos os depósitos, como exemplo, o ciclo do enxofre. A taxa de transferência de um elemento químico do ambiente para o organismo e desse de volta para o ambiente depende principalmente de fatores climáticos, tais como luz, calor, água, e de fatores bióticos, tais como a imobilização pelos seres vivos na utilização em seu metabolismo, a instabilidade da molécula formada e a expectativa de vida desse ser vivo. Por exemplo, para uma molécula de nitrogênio que estiver na atmosfera do solo ser fixada por um risóbio, o retorno à forma molecular ocorrerá em uma taxa muito mais alta do que uma molécula de nitrogênio que passar por uma árvore milenar. Uma molécula de carbono no solo de um ecossistema como a tundra, depois de ser absorvido pela fotossíntese e tiver sido utilizado no metabolismo de um vegetal, pode ficar muito tempo sem ser decomposto, ao passo que a mesma molécula de carbono na floresta amazônica pode percorrer o mesmo ciclo em uma velocidade muito maior, uma vez que as taxas de fotossíntese e decomposição são muito mais altas, em função da disponibilidade de luz, calor e água, e o metabolismo dos seres vivos ser muito mais acelerado. O mesmo acontece para a amplitude dos ciclos. Dependendo das condições climáticas e da dinâmica dos ecossistemas, o nutriente pode ficar circulando da planta para o solo em um ciclo de pequena amplitude, ou ainda, esse nutriente pode ser transportado para ecossistemas distantes. As atividades humanas podem transportar os recursos naturais na forma de matérias-primas para processos produtivos, na forma de produtos acabados, emissões gasosas, efluentes e resíduos sólidos de atividades industriais, domiciliares e agropecuárias, de um local para outro do planeta, em elevadas taxas de transferência, alterando em grandes proporções o ciclo dos elementos do planeta. A água tem sido negligenciada por governantes, empresários e consumidores. Ela é uma grande transportadora de substâncias. Veja na próxima aula os conceitos de água virtual e pegada hídrica. Responda essas perguntas. Por que um engenheiro deve conhecer os ciclos biogeoquímicos? Quais são os possíveis impactos ambientais provocados por um produto qualquer se não houver conhecimento dos ciclos estudados? Quais evidências podem ser utilizadas para demonstrar interferência humana na taxa de transferência, na quantidade transferida e na amplitude dos ciclos? Esta aula possui fins meramente didáticos e não visam o lucro. Created using